A graça de Deus se manifestou, nos salvando e nos educando na justiça. Eu sou Marta Suana e estamos aqui para mais um momento nosso conversando sobre a nossa vida com Deus. Nós estamos falando a respeito da oração, esse importante assunto que faz parte do nosso relacionamento com Deus, da manutenção do nosso relacionamento com o nosso Senhor. E uma pergunta que é muito comum é a respeito de como orar. Um dia os discípulos de Jesus, eles também tiveram essa pergunta para o Senhor. Eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E a oração, ela tem de fato alguns pontos que nós precisamos considerar se queremos ter uma vida de oração dinâmica e proveitosa. Nós muitas vezes gostamos de nos espelhar em determinadas pessoas e até rotular: aquela pessoa é uma pessoa de oração, é uma mulher de oração. E nós costumamos até conhecer algumas pessoas que elas são conhecidas por gastarem muito tempo em oração. Eu quero aqui destacar que ter uma vida de oração não é chamado para alguns. Não é um dom que Deus dá para alguns. É um chamado que Deus faz a todos. Na verdade, é um caminho maravilhoso, é uma porta maravilhosa, uma riqueza grandiosa que está acessível a todos nós. Mas às vezes nós olhamos para determinadas pessoas e nós pensamos assim: se eu procedesse assim, se eu falasse como aquela pessoa, se eu tivesse a autoridade que aquela pessoa tem em oração, aí sim eu seria um intercessor, eu seria uma pessoa de oração conforme Deus quer. Bom, na verdade, Deus respeita, Deus, ele fez cada um de nós diferentes. E cada um de nós vamos ter um jeito todo próprio, peculiar de cada um de nós sobre como orar. Tem algumas pessoas que são mais vigorosas na sua fala, outras são mais calmas na sua fala, conversam mais baixinho, oram mais baixinho. Na verdade, neste quesito, não existe uma regra sobre como orar de maneira correta. Mas existem algumas coisas que sim, elas fazem parte e elas são essenciais para uma oração eficaz. E eu gostaria de colocar a primeira delas como a sinceridade e a verdade. Nós precisamos chegar diante de Deus com um coração sincero. Aquilo que nós realmente somos. Não dá para chegar com Deus simulando ou procurando palavras para impressioná-lo. Lembra-se de que você está diante de alguém que sonda mente e corações. Então, chegue diante de Deus com toda a sua sinceridade. Isso é vital, isso é muito importante. Outra coisa que nós precisamos aprender sobre como orar é orar com perseverança. Com perseverança.
Perseverar significa ser severo conosco mesmo. Então, na verdade, nós precisamos ter a persistência, a insistência de estar orando sempre. Por que às vezes Deus demora a responder? Ele sabe por quê. Pode ser que Ele esteja trabalhando no nosso interior enquanto nós estamos ali naquela angústia, lidando com aquela situação. Nós sabemos que filhos mimados são aqueles filhos que têm as coisas exatamente no momento em que eles pedem. E a gente sabe com responsabilidade que não é assim que nós tratamos os nossos filhos. Então, Deus também sabe como tratar conosco e às vezes as respostas demoram, mas nós precisamos ser perseverantes. Sabemos que nós lidamos com um Deus que Ele é fiel em cumprir a sua palavra, Ele ouve as nossas orações, então nós precisamos perseverar, ser ali fiel dia a dia na busca ao Senhor em nossas orações. Outra coisa, outro quesito sobre oração: ore com calma, pensando naquilo que você está falando. Jesus falou sobre o perigo das orações que a gente faz vãs repetições. Vãs repetições não é apenas falar a mesma fala todos os dias, mas vãs repetições é quando a gente fala sem pensar naquilo que nós estamos falando. Pense, considere cada palavra que você vai dizer diante do Deus Todo-Poderoso. Outra orientação sobre orar: ore com pedidos que glorifiquem a Deus e que também você possa basear nas promessas de Deus para responder aquela sua oração. Você pode, por exemplo, escrever pedidos. Talvez seja um problema só meu, mas muitas vezes eu tenho assim aquela capacidade de começar a orar e começar assim: Senhor Deus, eu estou na sua presença, eu quero pedir que o Senhor abençoe tal situação, Senhor, e eu tenho que passar roupa depois que eu sair daqui. E tem bastante roupa hoje. E quando eu vejo, eu já fui para outro lugar e não estou mais ali com os meus pensamentos. E sabe uma forma com a qual eu resolvo este problema? Eu gosto de ter perto de mim um caderninho de oração, uma lista de oração. Eu gosto inclusive de ter textos bíblicos também que me inspiram, que diz para mim que aquele pedido que eu estou fazendo é legítimo, que eu posso chegar com ele diante de Deus. Eu gosto muito de orar confiando nas promessas do Senhor. Isso são só algumas orientações. Na verdade, eu acho que nós vamos, até o fim da nossa vida, falar como os discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E Deus vai, na sua bondade, sempre nos ensinando neste assunto tão importante e primordial para todos nós, que é a oração. Que Deus nos abençoe e que sejamos mulheres de oração.